Se tudo começa pelo pensamento, se o pensamento gera pensamento que se cristalizam e se fixam no campo energético, e se todo desequilíbrio, toda a doença inicia no campo energético, então, gente, toda a doença é uma forma pensamento cristalizada no campo energético que criou vida de tal forma pela sustentação constante de pensamentos daquela faixa vibratória, muitas vezes iniciadas em vidas passadas, remotas, e que ao longo das eras, das existências, não foram limpas, não foram transmutadas do campo energético. E mesmo que hoje, por exemplo, uma pessoa seja dócil, seja mansa, seja tranquila, pratique boas ações, mas ela continua com aquela forma pensamento ainda não transmutada no seu campo energético, e o campo energético, o corpo físico é o mata-borrão, quer dizer, a esponja de tudo que você carrega no seu campo energético, seja desta vida ou seja de vidas passadas. E, gente, depois vocês perguntam, presta atenção no que eu estou falando agora, porque isso pode mudar tudo na sua vida. Então, se o corpo físico é a esponja que absorve todos os registros do campo energético para que o seu espírito passe por uma purificação, para que o seu espírito consiga seguir o processo de evolução, porque o corpo ele vai se deteriorar em algum tempo, você vai deixar de existir em algum tempo no corpo físico, isso também vai mudar, daqui a pouco você vai ficar no corpo físico pelo tempo que você quiser, mas a lei que ainda está regendo não é como uma lei, é uma lei do pensamento, é assim. Então, o corpo físico manifesta aquilo que vocês chamam de doença, nada mais é do que uma forma pensamento que ficou cristalizada no campo energético. E o campo energético, o seu corpo, o perispírito, que é o que nunca termina e que acompanha você por todas as encarnações, ele não pode ficar carregando essas formas, pensamentos eternamente, porque senão pesa e o espírito não consegue se elevar. Então, para tirar esse peso do perispírito, do corpo espiritual, para que o espírito possa se expandir, essas formas, pensamentos são então atraídas pela inteligência espiritual para o corpo físico. Aí, se apresentando no corpo físico, se manifestando no corpo físico, o olhar humano enxerga isso como uma doença, como um desequilíbrio. As pessoas foram
manipuladas a imaginar que esse desequilíbrio, que pode se aparecer em forma de um câncer, em forma de ou qualquer outro tipo de doença, às vezes até mesmo de um acidente que causou um dano naquela parte que está enfraquecida e acaba atraindo situações para manifestar um desequilíbrio, nada mais é do que uma forma, pensamento, manifestada no corpo físico, que foi sugada dos registros do corpo astral, ou perispírito, ou corpo espiritual, conforme, tem várias denominações, mas é a mesma coisa. Então, se a mente humana foi capaz de criar uma forma pensamento que se cristalizou no seu campo energético e que foi sugada para o corpo físico e está se manifestando no corpo físico, esta mesma mente pode alterar aquela forma desequilibrada, aquela doença, aquela situação que está se manifestando atualmente no corpo físico. E isso, gente, é um treinamento mental, é uma capacidade mental de transmutar as situações que todos vocês que estão aqui têm a capacidade de desenvolver, desde que não se deixem levar pelas programações negativas, pelos pensamentos limitantes que você foi sujeito desde que você nasceu, durante todo o seu desenvolvimento, e tudo isso que dizem para você através das mídias, através dos conhecimentos arcaicos, dos interesses em manipular o pensamento humano. Então, se você emitir um pensamento firme, certo, confiante para determinada situação, para determinada doença, visualizando aquela forma perfeita, sem nenhum tipo de desequilíbrio, sem nenhum desajuste, totalmente ajustada e perfeita, você vai estar levando um novo registro para aquela situação. E isso, gente, é algo que você pode ver o resultado de uma forma muito rápida ou também de uma forma mais lenta, mas dependendo de cada caso, dependendo de onde veio, da profundidade de onde surgiu essa forma de pensamento, no sentido de quantas vidas atrás isso vem se repetindo até se manifestar no corpo físico da vida atual, mas você pode levar o seu pensamento, imaginar o seu pensamento indo além do tempo e do espaço que você vê hoje, para transformar aquela forma e ver ela totalmente equilibrada, conforme a perfeição divina, que é a sua verdadeira identidade, que é a verdadeira identidade de todos que habitam o planeta Terra, porém nem todos se lembram